No Saber Direito desta semana, você vai saber mais sobre direito agrário com o professor Eduardo Boezin. Além de uma introdução ao tema, conheça o direito real de propriedade e titulação da terra, os aspectos ambientais da atividade agrária, os contratos agrários e o crédito rural. A aula começa agora. Olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa terceira aula do curso de Direito Agrário, aqui no programa Saber Direito da TV Justiça. Na primeira aula nós falamos sobre instrumentos básicos, introdução ao direito agrário. Na segunda aula falamos sobre aspectos de propriedade. Na terceira aula falaremos sobre questões ambientais. Uma aula extremamente com uma importância muito grande dentro do direito agrário e das relações que envolvem a atividade agrária. Na quarta aula já fica o convite para a nossa aula sobre contratos agrários e na quinta aula falaremos sobre crédito rural. Então é um programa de estudos que foi elaborado observando alguns editais e algumas provas de concurso e provas de faculdade que estão disponíveis também. Então, creio que a matéria está bem alicerçada para um estudo qualificado para quem nos assiste e busca uma especialização e um maior conhecimento no direito agrário. Me chamo Eduardo Boezin, essa aqui é a aula de Direito Agrário. Vamos iniciar com uma introdução básica da questão ambiental. Uma das matérias que eu tenho um título de especialista também, matéria que eu tenho uma grande paixão, que é o aspecto ambiental da atividade agrária. Sei da importância de respeitar os preceitos, tanto de sustentabilidade quanto de avanço e perenização da propriedade, com índices satisfatórios de produtividade e de preservação, que esse é o grande desafio que nós temos. Sem dúvida nenhuma, o Brasil é a maior potência agroambiental do Brasil. Temos a vegetação nativa que alcança incríveis índices de preservação que beiram em 67%. Isso é um índice extremamente favorável. Essa informação ela merece ser divulgada e exposta internamente para que alguns preconceitos sejam quebrados em relação ao agro, que o agro não preserva, que o agro polui. Nós temos bons índices, bons números incríveis, na verdade, para apresentar, como a parte agrícola do território brasileiro gira em torno de 8%. Então, nós somos um grande produtor de soja, de milho, de proteína animal, de fibras, grande exportador. Nós temos uma estimativa da FAO que em 2050 nós seremos 10 bilhões de habitantes na Terra. Hoje somos 7 bilhões e meio, aproximadamente. E desse excedente, o Brasil tem que duplicar praticamente a produção e em relação a esse aumento populacional, o Brasil vai ser responsável por 41% da alimentação de toda essa gente que está por chegar. Então, nós temos uma responsabilidade ambiental, uma responsabilidade produtiva de caráter humanitário, praticamente. Nós não teremos, espero que não sejamos uma potência atômica, mas nós seremos uma potência alimentar. E de maneira sustentável, esse é um grande desafio. Eu acho que a gente está com os índices de produtividade cada vez maiores, com tecnologia, com os códigos, sobretudo o Código Florestal que nós abordaremos aqui. Ele tem importantes preceitos que nos habilitam justamente a pleitear um valor ali, uma cadeira entre as grandes potências
por ser uma potência ambiental, agroambiental, digamos. Um grande problema que nós temos, na minha percepção, é justamente em relação à comunicação, né? Nós temos a dificuldade em comunicar o urbano com o rural com o urbano, e o ponto mais delicado é justamente a parte ambiental. Então é um grande desafio para todos que nos assistem, que acreditam no programa Saber Direito. Isso é um desafio pessoal para cada um. Essa é uma introdução básica que eu tenho em relação ao direito ambiental. Os autores principais que eu indico para quem busca aprofundar o estudo na matéria, consagrados, o professor Edis Milaré, também talvez o maior autor de direito ambiental, Paulo de Bessa Antunes, Paulo Afonso Leme Machado. São esse trio ali que orienta boa parte do estudo do direito ambiental no Brasil, que merece ser prestigiados no estudo. O Brasil inteiro, em preservação que temos dentro das propriedades, o Brasil tem em torno de um território europeu inteiro de preservação. São, em teor de imobilização, o Brasil tem em torno de 3 trilhões de reais em patrimônio imobilizado, justamente em áreas de preservação. E 1/3 desse valor está dentro de propriedades. O código, dentro dos princípios de direito ambiental, são alguns que eu destaco aqui. Sobretudo o princípio da prevenção. Esse é o que norteia, que justifica licenciamentos, por exemplo, onde o princípio da prevenção ele tem a certeza do dano. Onde uma mineração, por exemplo, tu tem que fazer, se justifica o licenciamento pelo princípio da prevenção. O que é importante em questões de prova, que eu já percebi que já houve uma distinção entre o princípio da prevenção e o princípio da precaução. No princípio da precaução, a incerteza, não se há certeza em relação ao dano, mas ele também precisa ser observado. Traçando um paralelo entre o princípio da prevenção numa mineração e o princípio da precaução em relação à autorização de transgênicos, por exemplo, organismos geneticamente modificados. Então, existem diversos estudos, mas não há nada conclusivo, por exemplo, em relação, por isso que existem algumas restrições, porque não se sabe direito ainda e é justamente esse princípio que justifica a precaução. Um princípio importante também é em relação ao poluidor-pagador. O que expressa esse princípio? É justamente no sentido de que o interessado em uma modificação do ecossistema, qualquer interferência no meio ambiente, é justamente por esse princípio que se justifica. Ele busca não privatizar o lucro e sociabilizar o prejuízo ambiental. Então é importante que esse princípio que ele fique claro, que é no sentido de privatizar o dano, que a atividade interessada que ela absorva o dano ambiental e não a sociedade. O princípio socioambiental da propriedade já surgiu no Estatuto da Terra. Ele prevê a utilização correta dos meios ambientais dentro da operação. Então, por exemplo, uma barragem, qualquer manobra na terra, estruturação, um silo ou um confinamento,
ele precisa ser observado justamente por esse princípio, onde que ele precisa buscando utilizar os recursos naturais, mas preservando o meio ambiente. Então essa é sempre buscando essa preservação dos recursos naturais. Na relação da responsabilidade, nós teremos um tópico específico sobre essa questão, a responsabilidade, a tríplice responsabilidade. O que isso significa? A responsabilidade ela pode ser tanto civil, penal e administrativa, ou seja, um ato, alguma alteração no sistema ambiental, o agente pode responder nas 3 esferas, independentemente. Ela a questão é respondendo na parte penal não responde na administrativa. Não é isso. Elas são as 3 esferas são independentes e podem ser e pode ter essa responsabilização. Na questão da legislação, vamos falar em relação ao Código Ambiental, Código Florestal. Ele é o principal, Lei 12.651 de 2012, 25 de maio de 2012. Acabou de completar 10 anos. Ele define, seguramente hoje é considerado o Código Ambiental mais rigoroso do mundo. E sem dúvida nenhuma, assim ele merece ser considerado. Por isso ele apresenta restrições no uso, propriedades, por exemplo, no Cerrado, propriedade de 35% da propriedade ela tem que ser reserva legal. Na Amazônia esse índice é de 80%. Uma propriedade, ela é extremamente restritiva, traça um paralelo urbano, tu ter um apartamento de 5 quartos, tu só poder ocupar o resto está imobilizado. E nas demais áreas é 20% de reserva legal, que é o mínimo que se pode utilizar no Brasil. A reserva legal foi um importante instrumento trazido no Código Florestal. Outro instrumento importantíssimo é o CAR. O que é o CAR? Cadastro Ambiental Rural. O que prevê o CAR? O CAR é uma declaração, é um cadastro autodeclaratório, onde o proprietário informa numa plataforma em relação ao tamanho da sua propriedade, o que é reserva, o que é APP. Ele faz um cadastro declaratório, gratuito, né? E ele não gratuito seria no sentido do cadastramento. E ele prevê também que o proprietário possa deixar claro o que é APP, o que é reserva legal. As APPs também são importantes ferramentas que foram trazidas pelo Código Florestal. Trouxe também o instrumento da regularização ambiental. Em relação à área, reforçando também a importância da APP e da reserva legal, é importante que as APPs sejam delimitadas em cursos de rio, em encostas de montanha, onde esse uso em APPs ela é bastante limitada, e a reserva legal ela estabelece os mínimos. É importante que se saiba diferenciar os dois institutos de APP e reserva. Numa eventual questão ela pode tentar confundir alguém, mas elas não se
elas não se confundem em hipótese alguma. Existem, o que pode ser um objeto de avaliação é justamente no sentido de, na reserva legal, ela tem, vamos dizer, num bioma no sul, por exemplo, onde é 20% a área de reserva legal, o mínimo, né? E as APPs podem, a área que margeia um rio, por exemplo, que atravessa a propriedade, essa área ela pode ser, pode contabilizar, tem uma regra. A regra é o seguinte: se a conversão, se a soma não for para abertura de novas áreas, para te dando margem para uma abertura de nova área, ela pode ser somada, né, exclusivamente nessa hipótese, se não for para abertura de novas áreas. Então, isso pode ser uma eventual questão de prova, que a gente precisa ficar bem atento a esses dois institutos e saber diferenciá-los. Em relação a uma novidade também que foi trazida pelo Código Florestal, é justamente quando é feito o CAR, é apresentado uma conformidade, né? Então, na questão quando tu entrega a declaração do CAR, o SICAR emite um recibo. Ali tu pode ver também se tem alguma conformidade ou não. E o programa de regularização ambiental também foi proporcionado justamente pelo advento do Código Florestal. Ela é um programa de regularização ambiental onde tu pode regularizar o teu passivo, por exemplo, justamente com base na apresentação do CAR e no relatório, no extrato, né? O que é importante também saber em relação à área rural consolidada. No artigo 3º, inciso 4º, e também no 61A, ele estabelece em relação à área consolidada, que de julho de 2008, me fugiu a data, mas é de julho de 2008, o uso antrópico anterior a essa data, ela é considerada como área rural consolidada e passivo de todas essas, dos benefícios dessa lei. Dentro já também em relação ao CAR, ela pode ser, a ideia do CAR é sempre a proteção da vegetação nativa, né? Ela não tem, é a proteção da floresta ou do bioma originário. Esse é o intuito do Código Florestal e é importante que se conheça todos esses princípios legislativos, né? Também, dentro do tópico legislação, é importante que se conheça a Lei de Recursos Hídricos, né? Código de Águas, o Decreto 24.643 de 34, que traça, entre outros artigos, também vamos falar posteriormente, no momento oportuno, em relação à proteção dos recursos hídricos, mas esse decreto é muito interessante que se conheça. Também a Política Nacional de Recursos Hídricos, Lei 9.433 de 97, e a criação da Agência Nacional das Águas também, 9.984 de 2000. Um ponto bem importante, que é uma legislação praticamente nova, que é a Lei 14.119, que é o pagamento por serviços ambientais. Nesse programa, é um grande desafio em alguns rincões do Brasil. O desafio, qual é o objetivo de preservação das legislações,
a floresta ela tem que valer mais em pé do que derrubada, né? Então, essa é a lei de pagamentos por serviços ambientais vem justamente nesse sentido. A preservação, o crédito de carbono, que essas florestas, os reflorestamentos, que elas podem proporcionar ao produtor, a quem preserva, ela proporciona grandes avanços nesse sentido, que não existia nada antes disso que remunerasse o produtor ela só tinha o teor de obrigacional, não existia instrumentos onde ele era remunerado pela preservação. Nada mais justo o mundo inteiro nos exigindo, nos cobrando e nos criticando, vamos dizer assim, mas a questão que a gente precisa, o produtor que está lá com a propriedade com um grande ativo ambiental, ele merece e ele deve ser remunerado, e justamente é nesse sentido que todo o avanço legislativo nesse aspecto ambiental vai vir desse jeito. A questão de preservação, crédito de carbono, e esse arcabouço jurídico que está se formando cada vez mais. Posteriormente vamos falar também sobre CPR verde, questão de preservação vai ser um grande diferencial e um mercado financeiro está cada vez mais atento a essas novidades, e investidores estão sedentos por essas oportunidades ambientais, vamos dizer assim, crédito de carbono e de preservação. O artigo principal também que envolve a preservação do meio ambiente, no ambiente em geral, é o artigo 225 da Constituição. É um artigo que traz uma série de instrumentos e de obrigações também. A Lei 9.605 de 98, que é a Lei de Crimes Ambientais, também merece ser exposta aqui, e com uma série de avanços avanços e de restrições que ela trouxe. Também falaremos dela em momento oportuno. Quando o produtor rural busca fazer alguma intervenção, alguma barragem, algum confinamento, algum projeto, sobretudo também envolvendo frigoríficos, ela é uma atividade passível de licenciamento. Qual é o objetivo do licenciamento? É trazer uma conformidade da administração, tanto municipal, estadual, federal, uma ciência, uma conformidade no sentido de autorizar, de avaliar os riscos que são apresentados, que foram observados e percebidos dentro da atividade. O licenciamento ele prevê três tipos. Pela resolução 1187 do CONAMA, ou seja, o licenciamento ele deve ser prévio, onde as condições ambientais são analisadas de uma maneira pré-existente a qualquer tipo de manobra de construção, por exemplo. A análise é feita previamente, dando autorização ou não para a licença de instalação, justamente no sentido de que aquele projeto vai ter, que tipo de impacto ambiental que vai ter, respeitando justamente no projeto, ele deve demonstrar todas as nuances, todos os dados ambientais e
Já no projeto, no licenciamento de instalação, passada a primeira fase, a licença prévia, onde as análises foram feitas e foi aprovado o projeto, é dada a licença de instalação, seguido o cronograma de construção, os preceitos, onde é analisado cada passo do projeto e é feito um acompanhamento também. Na licença de instalação e para a licença de operação, que são as três. A licença de operação, em conformidade com a licença a prévia de instalação, é feita a licença de operação, onde é feita uma nova análise buscando a conformidade e se foi adequada ao que foi traçado dentro dos dois primeiros projetos, dos dois primeiros licenciamentos. Tendo a conformidade, estando ok, é concedida a licença de operação. A partir de então, o órgão, o investidor, o empresário tem licença para operar. Uma questão bastante importante no direito ambiental, tanto voltada ao agro quanto qualquer outra atividade que tem impacto ambiental, é em relação a responsabilidades. De que forma é feita a análise das possíveis responsabilidades. Ela tem a responsabilidade civil, que ela é uma responsabilidade objetiva. E o que significa responsabilidade objetiva? Ela não independe da comprovação de culpa pelo órgão denunciante, por exemplo. O Ministério Público ela não precisa ela pode ser civilmente responsabilizado mesmo sem comprovação de culpa ou dolo. Ela por exemplo, numa aquisição de propriedade, tu vai adquirir uma fazenda, por exemplo, tu tem a due diligence, que é fazer uma análise prévia de toda a parte documental, parte ambiental. Por que se faz isso? Justamente pelo princípio da responsabilidade civil. É uma obrigação propter rem, que significa que é o passivo acompanha a coisa, não o proprietário. Aquele imóvel, por exemplo, ele é passivo de condenação civil, por exemplo. Quem regulamenta isso é a Lei 6.938 de 81, no artigo 14º, parágrafo 1º, e por isso é importante. Responsabilidade civil é responsabilidade objetiva. Também, dentro da tríplice responsabilidade ambiental, temos a penal. Atenção para a responsabilidade penal. Ela pode ser por pessoa física ou jurídica. A responsabilidade de pessoa jurídica, a administração pode ser responsabilizada, a pessoa, no direito, na parte civil, a pessoa jurídica ela é inerente, não adere à parte penal, mas na responsabilidade ambiental, sim. A pessoa jurídica pode ser responsabilizada. Pode ser uma questão importante numa prova, saber fazer essa distinção. O artigo 225, parágrafo 3º da Constituição e também o decreto 6.514 de 2008 estipulam essa responsabilidade pessoa física e pessoa jurídica. Muito, muito importante saber essa distinção. Na responsabilidade administrativa, a mesma legislação que diz respeito a isso. Na responsabilidade administrativa pode ser a destruição da coisa, a apreensão,
um embargo. A questão de embargo é muito importante também quando na análise de uma concessão de crédito, por exemplo. É feito o embargo, ele pode, numa concessão, é feita uma análise da saúde, dos cadastros ambientais, da saúde ambiental daquela propriedade perante os órgãos. Então, o embargo, que é uma responsabilidade administrativa, ela pode ter efeitos bem negativos no sentido. E o que é independente, o que é importante saber diferenciar a responsabilidade subjetiva, que é penal e administrativa, objetiva, da responsabilização civil. É importante que se saiba essa distinção. E as três, outro ponto importante, as três são independentes, ou seja, pode ter uma responsabilização penal e administrativa, por exemplo, e acabar não sendo uma responsabilização civil. É importante que se saiba que elas são independentes. Tá? Essas três responsabilidades foram trazidas pela Lei de Crimes Ambientais, que é a legislação mais recente aqui, a Lei 9.605 de 98. Muito importante que se saiba essa estruturação. Em relação à proteção de recursos hídricos e o uso da água, conforme já foi trazido aqui a legislação da criação da ANA, a Agência Nacional das Águas, Código de Águas de 34 também, o decreto, Política Nacional de Recursos Hídricos, muito importante também que se saiba. A Constituição de 88, no artigo 20, inciso 3º, traz a água como um bem de uso, bem da União. Significa que ou no artigo 26 também pode ser um bem dos estados. Rios que permeiam divisas de fronteira com outros países, elas são bens de uso da União e rios, por exemplo, que transpassam municípios são bens de uso de propriedade dos estados. Essa questão de propriedade também é interessante. A Lei 9.433 de 97, que traz em relação à outorga do uso da água. E também a Lei 9.984 de 2000, que nos trouxe a criação da ANA, né? A Agência Nacional de Águas. São as duas principais legislações que regulamentam o uso da outorga e o uso de água. Toda a proteção é um bem público, né? Então, é muito importante essa questão em relação a projetos de irrigação. No projeto de irrigação existem a água num projeto de irrigação. Ele é um bem consultivo ou não consultivo. O bem consultivo é importante que se saiba essa diferenciação também. O bem consultivo vem de consumo. Qualquer projeto que tenha o uso de água em qualquer modalidade de consumo, a irrigação é um exemplo clássico. Por que ela deve ser? Por isso que ela é passível de outorga, de acordo com o empreendimento. Então, e não consultivo é uma utilização que não consome água. Seria uma questão pesqueira, por exemplo, para utilização nesse sentido. É importante que se saiba essa definição técnica, bem consultivo e não consultivo. Em relação gostaria de reforçar aqui a questão de APP e reserva legal. Foi matéria já previamente introduzida,
mas ela merece uma elucidação um pouco maior. Reserva legal. Tem o tabelamento de acordo com cada bioma. Bioma cerrado, 35%. Essa questão é bem passível de uma avaliação. É importante que se tenha conhecimento. Bioma amazônico, 80%, demais áreas, 20%. Em relação à APP, a APP visa a proteção de áreas de intenso fluxo de flora e fauna, sobretudo de acordo com os rios, com montanhas com 45 graus de inclinação e encostas. São áreas que são APPs que precisam de uma maior... elas são mais restritas, inclusive, que a reserva legal, e elas são passíveis de uma legislação e de uma busca cada vez maior por proteção e por respeito. Tudo isso dentro do Código Florestal. Temos também a legislação de agrotóxicos, ou agroquímicos. Hoje nós temos uma questão bastante debatida, bastante estudada, bastante polêmica também. Eu pessoalmente prefiro chamar de defensivo. Agrotóxicos a medida de uso dela, ela o nome é um pouco complicado até de pronunciar. Ela é muito importante. Nós vivemos num país tropical com uma incidência de insetos, de pragas muito grande, e mesmo assim nós conseguimos ter excelentes índices de produtividade com alta incidência de pragas, por exemplo. O nosso consumo é um dos temas de bastante debate aí que a gente tem, justamente na quantidade de agrotóxicos que se usa no Brasil. Uma questão polêmica, mas o nosso uso, o uso que se tem no Brasil, ele é bastante restritivo. O agrotóxico, o agroquímico, o defensivo, ele é bastante caro. Sabemos que os grandes laboratórios são ou chineses, ou europeus, ou americanos, ou seja, são insumos dolarizados e hoje são bastante caros. O uso sempre é de acordo com a restrita necessidade, não se usa mais do que o recomendado, muitas vezes se usa até menos, justamente pela questão econômica. Então, nós temos uma legislação que a questão mais polêmica que envolve esse tema sempre é na questão da licença, dos novos genéricos de produtos químicos que são disponibilizados no mercado, no sentido de ter mais segurança sanitária nas patentes, nos registros. Sempre qualquer registro novo sempre é uma questão bastante tumultuada quando a Anvisa libera, né, um relatório de novos registros. Ela sempre é bastante criticada, mas é justamente nesse sentido de trazer agroquímicos mais modernos, com menor índice de resíduo, que é o índice de resíduo, quanto tempo aquela molécula fica disponível no solo, na água. Então, essa modernização dessa legislação, eu acredito que ela seja uma necessidade, justamente pela modernização e que esses novos estudos, as novas moléculas são cada vez mais importantes e mais eficientes, tornando cada vez menos a questão residual, né? Então, é muito importante que se tenha também novas matrizes.
Mas, tirando a parte polêmica, a legislação de agrotóxicos também ela é bastante regulada. Ela iniciou com a Lei 7.802 de 89 e foi justamente no decreto 4.074 de 2002 que regulamentou essa questão. Uma legislação bastante extensa e delicada. Uma questão bastante importante na regulamentação e no respeito ao meio ambiente e às atividades produtivas foi o surgimento e o início da preocupação das instituições financeiras na concessão do crédito. Vejam bem, o crédito hoje ele é bastante monitorado, até de conhecimento público que um grande banco foi condenado a uma indenização milionária foi confirmado, foi seguido a persecução do dinheiro numa concessão de crédito onde um banco foi condenado, foi comprovado que o financiamento daquele banco foi responsável por um desmatamento ilegal no Cerrado, não foi no Mato Grosso. A questão é, os bancos estão muito preocupados justamente pelo risco de imagem também, além da legislação. Ninguém quer ser cliente de um banco que financia desmatamento, por exemplo. Então, essa responsabilização do sistema financeiro ela é bastante rigorosa. Num projeto, por exemplo, tu tem que apresentar o croquis da área, tu tem que apresentar o CAR, tu tem que apresentar uma série de documentos que atestem que aquela área não tem embargo, não tem restrições ambientais. Preocupação importantíssima, que trouxe grandes efeitos na evolução do crédito, na evolução da preservação do meio ambiente. É importante entender essa evolução, né? O crédito rural, quando ele surgiu em 65, não tinha nenhuma preocupação ambiental. Com a evolução do crédito, chegou-se hoje uma rigorosa legislação, onde o crédito é absolutamente monitorado e com toda razão, né, a questão socioambiental do crédito é muito importante e tem muito efeito. Essa questão do crédito pega muito forte na operação. Nós temos a atividade agrária, a atividade produtiva ela é bastante é difícil um produtor que se financia sozinho, né? É uma atividade dependente de crédito. Então, eu acho que essa foi uma ferramenta bastante efetiva no auxílio à preservação, no auxílio à evolução da proteção do meio ambiente. A legislação pertinente, é o protocolo verde, a ECO 92, na verdade, que trouxe essa bandeira da responsabilidade do sistema financeiro. O protocolo verde de 95 é importante também que se saiba, até uma questão de prova, que foi onde as instituições financeiras firmaram um compromisso no sentido de buscar cada vez mais a conformidade ambiental na concessão do crédito. É importante que se conheça também a Resolução 4.327 de 2014, que é a Política de Responsabilidade Socioambiental, bastante importante. E a Lei de Crimes Ambientais também traz alguns pontos em relação ao sistema, à responsabilidade do sistema financeiro. São esses os principais itens de normas e de protocolos. O que é uma questão muito importante também, que pode ser passivo de prova, é em relação ao estudo de impacto ambiental e o relatório de impacto do meio ambiente. O estudo de impacto ambiental, ele geralmente é exigido para grandes projetos, mas é importante que a gente traga aqui o conceito que é. É um relatório extremamente técnico, minucioso,
multidisciplinar, com biólogos, com engenheiros, com agrônomos. E o relatório ele é justamente a parte civil, por exemplo, num grande confinamento, por exemplo, pode ser exigido um EIA-RIMA. É um estudo bastante caro, porque envolve uma atividade multidisciplinar com profissionais altamente capacitados. E além dele, ele costuma ser bastante volumoso o estudo. E o relatório é justamente a parte civil, por exemplo, na população que for diretamente afetada, para que ela conheça o que vai acontecer com um linguajar mais acessível. Importante que se saiba também o que é o EIA-RIMA, que se chama, são exigidos para grandes projetos. Em relação a perspectivas futuras que eu tenho, que eu tenho em relação ao agronegócio, a potência agroambiental que nós somos, são as melhores possíveis. Nós apresentamos bons índices de sustentabilidade, precisamos nos comunicar melhor, é bem verdade. Temos a questão de ter apenas 8% do território brasileiro é utilizado para agricultura, em torno de 20% é utilizado para pecuária. Nós temos 67% do território brasileiro é utilizado em atividades voltadas ao agronegócio e com um índice de produtividade muito altos. Tem a melhor perspectiva possível. Nós seremos grandes fomentadores da alimentação humana, conforme dados que eu trouxe inicialmente. E fica meu convite aqui para a próxima quarta aula falaremos sobre contratos agrários e na quinta aula falaremos sobre crédito rural. Vamos para o nosso quiz. A Política Nacional do Meio Ambiente, estabelecida pela Lei Federal 6.938, o que ela não dispõe? Esse é o questionamento. Tem por objetivo geral a preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar no país condições ao desenvolvimento socioeconômico, aos interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana. Alternativa B, define que poluidor é pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, apenas diretamente responsável por atividades causadoras de degradação ambiental. Alternativa C, adota instrumentos de comando e controle, como, por exemplo, a avaliação de impacto ambiental, o zoneamento e o licenciamento. Alternativa D, adota instrumentos econômicos como a concessão florestal, a servidão ambiental e o seguro ambiental, entre outros. Vamos ver a nossa alternativa correta? Vejamos a alternativa A. A definição dela está perfeita, no sentido de o objetivo é justamente esse aí. Alternativa B, o poluidor, até mencionamos bem nitidamente essa questão, pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, apenas diretamente responsável por atividade causadora da degradação humana. Lembrando que ela pode ser a responsabilidade civil, independente de comprovação de culpa, ambiental, penal ou administrativa, o que acaba nos dando a alternativa B. A Política Nacional do Meio Ambiente justamente adota instrumentos de comando e controle com avaliação do impacto ambiental, zoneamento e licenciamentos. Também foi trazido na aula. Adota instrumentos econômicos como a concessão florestal, a servidão ambiental e o seguro ambiental, entre outros. Vamos para a próxima. João adquiriu, em maio de 2020, um imóvel em área rural banhado pelo Rio Formoso. Em 2010, foi citado para responder em uma ação civil pública proposta pelo município de Belas Veredas, que o responsabiliza civilmente por ter cometido o corte raso na mata ciliar da propriedade. João alega que o desmatamento foi cometido pelo antigo proprietário da fazenda, que já praticava o plantio de milho no local.
Em razão do exposto, é correto afirmar que essa questão foi trazida na obrigação civil, né? Alternativa A, responsabilidade civil por dano ambiental difuso, prescreve em 5 anos, por força da lei. Logo, João não será obrigado a reparar o dano. João será obrigado a recuperar a área, mas não poderá mais utilizá-la para plantio de milho. Terá direito à indenização a ser paga pelo poder público por força do princípio do protetor recebedor. Alternativa C, a manutenção de área da mata ciliar é obrigação propter rem, sendo a obrigação de conservação é automaticamente transferida do alienante ao adquirente. Logo, João terá que reparar a área. Você já sabe qual é a resposta? Essa questão foi abordada em aula de maneira bem profunda. Vejamos o gabarito. Obrigação propter rem, a obrigação acompanha a coisa, ou seja, independente, por isso a questão de fazer a análise quando se vai adquirir um bem imóvel, justamente no sentido de evitar esse tipo de situação onde a obrigação de reparar, você pode receber uma obrigação de reparação, uma questão civil, você pode ser condenado a reparar ou qualquer outra manifestação que você precisa ser feita. Fica o convite para a nossa próxima, a quarta aula, falaremos sobre contratos agrários. Até mais! Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site tvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube TV Justiça Oficial.